eu começo, dou sequência a esses vídeos sobre as minhas prateleiras de literatura fantástica, mostrando o Tolkien, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e os outros dois, As Duas Torres e O Retorno do Rei. O que eu tenho a dizer sobre o Tolkien? Ele não é meu escritor favorito desse gênero, tá bem longe disso, estou sendo bastante sincera, porque embora eu ache que ele tem muita imaginação, ele tem uma grande criatividade, quem pega os livros, ou até imagino, veja os filmes que eu não vi, ou leia de repente alguns bons resumos dando os detalhes de como ele construiu essa trilogia, O Senhor dos Anéis, percebe que ele tem muita imaginação, tem muita criatividade. Ele era filólogo, ele era professor, inclusive, na área de filologia. E ele cria línguas para os seus povos, ele cria um folclore, ele cria toda uma mitologia para aqueles personagens que ele inventa no Senhor dos Anéis. Mas ele não tem, para mim, não tem senso de ritmo narrativo. Eu peguei o primeiro volume, Sociedade do Anel, para ler e eu senti muita dificuldade de avançar. Eu achei a história enfadonha, eu achei assim difícil mesmo de conseguir lendo, eu tive que me esforçar. E aí eu fui para o volume 2, que melhorou um pouquinho, fui para o volume 3, que também melhorou um pouquinho, mas eu confesso que eu não achei que valesse todo o meu esforço. Essas praticamente 1000 páginas que a gente tem que ler da trilogia. Eu sei que para quem gosta isso é uma verdadeira heresia eu dizer isso, mas eu estou sendo sincera porque realmente eu acho isso. Ele não é um escritor que eu goste e nem li outras coisas dele já por causa disso. Que ele, embora tenha uma grande imaginação, seja um homem de fato brilhante, muito criativo e muito perfeccionista naquilo que ele faz, me parece que o Tolkien ele vai contando a história e ele se empolga de uma tal forma com o que ele está inventando, com o que ele está criando, que ele esquece que ele tem que escrever de uma forma que não agrade só a ele, mas agrade aos leitores também. Eu não senti esse dom do narrador de histórias para um público no Tolkien. Mas eu ainda vou reler algum dia, eu acho. Aí eu quero mencionar esse outro aqui, que é muito falado e que também me decepcionou, Vathek, do William Beckford, que é um clássico da literatura fantástica na Inglaterra, né, na literatura inglesa fantástica do século XVIII, e que ele ambienta a história dentro daquele mundo muçulmano, com califas, com derviches, né, com vários elementos, eu nem lembro de tudo, não sei se tem tapetes voadores, sei que tem algumas coisas que são bem dentro daquela ambientação, né, daquilo que os ingleses sabiam do mundo islâmico no século XVIII, que isso também é discutível. Mas eu acho que ele demora tanto embora seja pequenininho, mas ele demora tanto a avançar com a história, a realmente criar uma situação de fantasia mesmo, e que aí só pro final ele cria fantasia mesclando com terror, que quando finalmente acontece aquilo que deveria ser anunciado, né, ao longo da novela do Vathek, eu já não estava tão interessada. Eu acho que ele cria uma expectativa muito grande e depois não atende essa expectativa. Mas talvez eu releia, até porque esse aqui é menor. De repente eu releio algum dia. O outro é esse aqui, que eu também tenho de reler, que eu o li pela primeira vez tem mais de 20 anos, mas eu acho que eu vou reler ele com prazer. E as minhas lembranças dele não são ruins. O Retrato de Dorian Gray, o único romance do Oscar Wilde, que é a história de um jovem muito bonito e que, ouvindo as conversas de conhecidos seus, né, de como as coisas realmente boas tem um final, né, a juventude vai embora, a beleza vai embora, e aí ele fica desejando, ele realmente tem aquele desejo assim intenso, intenso de ser sempre jovem, ser sempre belo. E ele consegue. Mas, como costuma acontecer em todas as histórias fantásticas, isso tem um preço. Depois, eu separei do acervo que eu tenho do Henry James, que eu tenho muita coisa dele, mas boa parte da sua vertente realista. Aí eu separei as coisas de linha fantástica que o James escreveu também, nessa vertente do fantástico. Aqui o já falado, A Outra Volta do Parafuso, que é uma história de fantasmas, que eu fiz o vídeo para quem quiser ver. E esse aqui, que são 5 contos de fantasmas.
até o último fantasma. E como também acontece na outra volta do parafuso, você lê o James e você fica assim, será que é isso mesmo? Aí você lê e aí você fica na dúvida, Dom, pode ser que não fosse fantasma, de repente foi, né, a imaginação da pessoa, foi o medo que a pessoa tinha que provocou aquela visão, né? Foi as preocupações, enfim, você lê e você pode levar para o lado do fantástico, pode levar para o lado da análise psicológica. O James faz muito esse jogo de ambiguidade e alguns até defendem que essa é a verdadeira narrativa fantástica, aquela que você não tem certeza se aquele elemento estranho é estranho mesmo, em que fica assim um tom dúbio, né? Fica ambíguo. Você não tem certeza se aquilo é uma fantasia, se aquilo de fato é um elemento estranho ou, né, é um pesadelo da pessoa, é o excesso de imaginação, é loucura, né, insanidade do personagem. Aqui eu destacaria 2 contos. O terceiro, que é Os Amigos dos Amigos, que é um dos contos em que o James mostra outra vez uma preocupação, uma linha dele que aparece nas suas obras realistas, que é aquela ideia do amor em estado puro, como diz o José Geraldo Couto nessa orelha que está aqui, muito boa. A orelha que ele escreveu para Até o Último Fantasma. Em que o amor perfeito seria aquele amor que permanece no plano do ideal, né? Que não se realiza. Aí os amigos dos amigos têm esse elemento da fantasia, esse elemento do fantástico, do fantasma, mas aí você fica na dúvida, será que realmente foi um fantasma? E tem essa questão de você olhar para o conto e pensar assim, mais uma vez o James está colocando essa ideia. Que o amor perfeito é aquele amor que você não teve. É aquele amor que não chegou a se realizar. Que ficou no plano do ideal. E o último conto, A Bela Esquina, que é... Ele faz um longo preparo até as últimas cenas finais do homem naquela casa, né, estranha, né, naquela casa quase que assombrada, e que aí ele tem uma visão enquanto ele está ali. Mas será que ele teve uma visão mesmo? O que será que ele viu? E aí a Bela Esquina é inclusive objeto de discussão de vários estudiosos da obra do James. O que é que o seu protagonista teria visto? E por último, para fechar esse vídeo, esses 2 aqui, que eles são bem semelhantes, mas são 2 autoras diferentes. Aqui é a Sarah Addison Allen, nesse Encantos no Jardim, e aqui a Alice Hoffman, do Magia e Sedução. Mas são 2 autoras americanas contemporâneas, e nas 2 histórias, nesses 2 romances, você tem as tramas se passando em cidades pequenas. Elas fazem quase crônicas de costumes, todas as 2, e você tem muito elemento realista com aquele elemento de fantasia. Aqui você tem 2 irmãs que foram morar com as tias, e as tias é que são as figuras estranhas dentro da história. As 2 heroínas são mulheres assim que tomam decisões erradas, se envolvem com homens errados, mas isso é da vida, não tem nada de fantástico nisso. E aqui, o elemento estranho, inusitado que você tem é o jardim das 2 irmãs, das irmãs Weberley. Que ele dá algumas frutas nesse jardim que as pessoas quando comem têm reações incomuns. Todos 2 são muito bons, mas esse aqui eu acho que prima pelo toque a mais de prosa poética. Embora esse também seja bom, esse também é bom.